Olá, sejam bem-vindos a mais um e o último episódio desta série, que falamos sobre vida, mudança, carreira, e tudo isso leva a gente sempre para um lugar, né? Que a gente tem medo de falar, né? Ou pelo menos eu tenho, sobre a morte, né? E aí a profissão doula da morte. E aí a gente está aqui agora, nesse último episódio dessa série de 4 episódios, com a Silvia, para a gente poder fechar esse assunto com mais algumas curiosidades, algumas informações até importantes para você, que vem acompanhando o processo. E uma coisa que a gente conversou até agora, pessoal, sobre morte, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa. Eu, por exemplo, não estou doente, pelo menos que eu saiba. Eu posso? Faz sentido? A doula também pode ser alguém que possa ser um profissional acessado por pessoas que ainda não estão com previsão de morte ou com previsão de ou conhecida doença, mas que queira conversar sobre esse assunto, queira se trabalhar Tipo como um eu, processo assim? de autoconhecimento. Tipo, Kátia. Entendeu? Kátia a Mortal. Kátia a Mortal. Só queria te lembrar desse detalhe. Eu lembro todo dia, por isso que eu não durmo. Não estrague seu sono. Vai morrer de qualquer jeito, então durma bem. Durma, minha filha, durma. Então, o seu trabalho serve também a quem está numa fase de vida onde a doença ainda não se constituiu, não tomou ciência disso? Como eu falei lá atrás, ela está muito alinhada aos cuidados paliativos. A gente olha para uma pessoa que esteja precisando de um cuidado, né? Falei também que nós somos multidimensionais, né? A gente tem a faceta física, tem a emocional, psicológica, espiritual. Tem a espiritual, tem a social, que muitas vezes é a que grita mais, né? Então, em qualquer momento, a doula pode atuar. Por quê? São tantas as possibilidades também de atuação de uma doula da morte, uma delas é a educação para a morte. Às vezes, assim, e nós temos, assim, vários profissionais, vários mesmos, dos mais variados, que trabalham com essa temática, que fizeram o curso de doula. A gente tem advogadas que trabalham hoje com testamento vital e diretivas antecipadas de vontade. A gente tem muitos psicólogos, enfermeiros, a gente tem atriz, a gente tem matemáticos, né, capelães, a gente tem pessoas, assim, dos mais variados perfis. Tem pessoas que não têm uma formação superior, mas têm uma função de vida, importantíssima. Uma faculdade de vida, né? Por exemplo, o pessoal que trabalha no ramo funerário. São pessoas invisíveis para a gente, né? Verdade. E a gente não quer ver. E a gente não quer nem conversar. E a pessoa entra para levar aquela pessoa embora, né? Aquela pessoa que muitas vezes é o amor de alguém. Uhum. Muitas vezes. A gente não sabe como as dinâmicas familiares foram construídas ao longo do tempo, então não dá para afirmar. O que não impede da gente tratá-los com a dignidade que merece qualquer ser humano. Então, existem espaços, por exemplo, eu gosto muito dessa parte assistencial, de acompanhar o paciente. É uma coisa que eu faço com muito amor, adoro, realmente adoro. Fica visível, as pessoas sentem e falam isso, os pacientes falam para mim. Os familiares também. Mas tem uma outra faceta que eu gosto muito, que é a educação para a morte. Tanto que um primeiro projeto que eu fiz quando eu saí do curso de doula da morte foi junto com outras 2 amigas, uma delas também doula que fez curso comigo, foi criar um que chama Death Café. Não sei se vocês já ouviram falar, é o Café com a Morte. Uau! Porque existem pessoas, a gente criou o Death Café Brasília. Foi um movimento, é uma franquia social que foi criada na Suécia há muito tempo, para reunir pessoas que têm medo, querem saber, não sabem para quem perguntar. Você já vai tomar seu Vou café. Vou ser embaixadora do Def Café aqui Espírito em Santo. Espírito Santo, vamos fazer? Bora. Querem falar sobre, querem perguntar, querem, assim, pisar nesse território sagrado, com a curiosidade que os leva até lá, né? Então, eu gosto muito dessas 2 dimensões. Entendi. A educação e o trabalho assistencial especificamente. Então, bora numa linha de educação, você comentou comigo sobre um aplicativo. Eu acho que a gente está falando de educação, é um mote legal. Exatamente. Explica para a galera o que é o que você me contou lá do aplicativo. Existe um aplicativo, ele foi desenvolvido pela SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a mesma que desenvolveu esse Cartas na Mesa, né?
que é o baralho que você jogou. Eu gostaria que você me trouxesse depois a sua experiência, porque é uma ferramenta que a gente trabalha com uma pessoa viva, né? Para pensar, não deixa de ser um instrumento educativo. Sem dúvida. Né? Porque essa reflexão faz parte. Mas a mesma entidade que desenvolveu esse jogo, ela desenvolveu um aplicativo que se chama Minhas Vontades. Registra aí, ó, Minhas Vontades. E nesse eu, como sã, no meu estado perfeito, gozando Minhas das Vontades. faculdades mentais, posso... Ele é livre, ele não tem senha, tá vendo? Qualquer pessoa, quando eu morrer, pode acessar aqui. Mas o interessante, o que é? Levar você a uma reflexão, porque ele fala assim, ó, o que importa no final? E você depois comunicar para sua família que está aí, as suas vontades. Exatamente. Né? E eu posso... Ele é um documento, ele é orgânico, como a vida. Então, a qualquer momento eu posso mudar. Quero ser cremada, passei a ter medo, não quero mais. Não quero mais, entendeu? Minhas vontades. Assim, minhas vontades da SBGG, tá? Então, vale muito a pena. Android e iPhone. Aí ele fala, olha, ele explica o que são as diretivas antecipadas de vontade, dá um exemplo, explica como redigir. Porque se eu sei que eu estou com uma doença em terminalidade, numa fase final, não tenho condição, né? Ela ameaça concretamente a minha vida, eu não tenho condição de reverter. Então, se chegar num ponto, eu não quero GTT, eu quero continuar comendo o que for possível. Significa que você está fazendo uma eutanásia? Não, eutanásia é crime, é proibido no Brasil, tá? Mas, se a gente voltar no tempo, a doença seguia o seu curso natural e a pessoa morria, né? O que a gente prega, assim... Nos cuidados paliativos é que a morte é um processo natural que faz parte da vida. É só o contraponto do nascimento. Ela faz parte da vida. Então, dá para trabalhar, refletir bastante em cima disso. Um aprendizado que eu tive, gente, no almoço com a Silvia foi exatamente isso. A gente estava discutindo sobre eutanásia, que no Brasil não é permitido, mas a permissão antecipada, essas decisões antecipadas podem fazer com que, por exemplo, eu não quero ser entubada. Isso. Ao não permitir ser entubada numa condição onde eu tenha que ser para continuar, é quase que uma decisão. Não é quase uma decisão, é uma decisão que vai decidir sobre não ter que desligar aparelhos, porque os aparelhos não vão ter sido nem ligados. Exatamente. Então, não se fala de eutanásia, porque eutanásia é desligar aparelhos que estão mantendo alguém em vida. Se eu não quero que os aparelhos sejam colocados, eu não terei eutanásia. Eu teria uma morte natural. Nas cartinhas tem uma cartinha que você pode dizer se você quer ou não quer ficar ligado em máquinas, né? Dispositivos invasivos. Dispositivos invasivos. Tinha aí na cartinha. Isso é interessante a gente pensar, né? E você sabe que a maior parte das vezes o paciente decide que ele não quer ser entubado, não quer sofrer. Eu tenho uma paciente nesse caso, ela não quer por tráqueo e não quer ficar presa à ventilação mecânica. O sofrimento não é dela, a decisão está tomada. Mas a família fica aflita. Como? E é lógico, né, a presença dos ausentes. Aquele filho que mora lá na Austrália, que é do outro lado do globo, vai chegar e falar assim, eu quero que leve para a UTI, eu quero que ponha intubação, que faça tudo, entre aspas, numa condição que a gente sabe assim, que se fosse deixar o processo natural acontecer, aquela pessoa ia ter uma morte natural. Porque todos vamos morrer. Desculpa, Kátia, toda hora eu tô falando isso, você vai se convencer disso. Eu sei. Você vai acabar se convencendo. Entendi, massa. E assim, uma coisa que eu ia te perguntar uma questão. A gente hoje ainda tem, né? Quando você fala dos casos e tudo, a gente está falando de uma parcela da população muito pequena que tem acesso a esse trabalho, já que por condição... Precisa ser alguém que tenha plano de saúde ou condições financeiras de atuar numa atuação de home care. Mas os planos já dão isso? E aí essa era a pergunta. Hoje, você de alguma forma, o que você pensa sobre dar acesso a isso a outras pessoas? Porque se a gente for para pensar, tem quem planos, por vezes não vai fazer nem o serviço público, que aí parece que está mais longínquo ainda. Ou não. É o contrário. É o contrário? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, vocês vejam que a gente fala de morrer bem, morrer com dignidade, que é receber um cuidado adequado, né? Que seriam os cuidados paliativos. A política pública de cuidados paliativos acabou de ser aprovada. Acabou de ser aprovada. E está contido essa... Não, a gente fala dos cuidados. Como eu te falei, a doula de parto começou em 90, ainda não está
como o rol das profissões. Imagina de morte, então. Vai demorar um pouco mais, inclusive pelo tabu, né? Ele é 100% Mas particular, então. É 100% particular, com uma particularidade, né? Eu tenho a minha cota social, então é óbvio que eu trabalho de forma voluntária em muitos casos. Um amigo, um conhecido. É impossível você ficar indiferente a um sofrimento. Se você pode dar uma palavra, às vezes jogar uma cartinha, às vezes acolher, às vezes, Sem sabe? dúvida. Tem Não mil custa, maneiras, não. né? Agora, o que acontece? No meu caso em particular, eu sou uma das primeiras no Brasil a trabalhar vinculada a uma empresa. Essa empresa hoje, eu sou despesa, porque o convênio não cobre. Você já viu algum convênio? Tem convênio que não paga um psicólogo, né, pro paciente. Às vezes, o familiar precisa mais do que o próprio paciente. A gente sabe que isso tá colapsando, né, entre aspas. Porém, a empresa onde eu trabalho, ela assume o meu custo, porque ela sabe que, no fundo, é um investimento. Porque foi criado um núcleo de cuidados paliativos. Nos cuidados paliativos, a gente enxerga o ser na sua dor total. E precisa desse acolhimento. E aí, o que acontece? Todo esse trabalho na rede pública ainda vai demandar uma atuação de forma voluntária, e muitas pessoas, às vezes, procuram de forma benemérita, porém, como ele não é sistematizado, como eu falei, mas a gente consegue aplicar muitas ferramentas, muitas técnicas, né, de uma forma muito artesanal, particular para cada pessoa, acaba tendo uma indicação boca a boca. Porque, assim, eu me sinto, às vezes, constrangida, mas eu ainda estudo bastante, né? Eu invisto nessa frente. Mas existem outras doulas que trabalham, por exemplo, que eu não falei, né? Além da educação, da assistência propriamente dita, tem, por exemplo, quem cuida do corpo. Então, tem doulas que estão se especializando em tanatopraxia para dar um cuidado ao corpo adequado aos valores daquela pessoa. Até porque tem religiões. A religião. É isso que eu ia falar. Às vezes, se o governo não pode dar o serviço em si, se o governo pudesse pensar em informações... Exato. Você vê, por exemplo, as igrejas, públicas, né? as igrejas nas comunidades, eles são muito unidos, eles se apoiam muito no nascimento, na doença. Essas comunidades. Estou me coçando até para falar uma coisa. Pode falar. Eu tenho que falar, eu preciso falar. Existe uma coisa chamada comunidade compassiva. Ela nasceu no Rio de Janeiro, com um enfermeiro, que é o professor Alex Silva. Vocês procurem o perfil dele. Eles têm a Favela Compassiva, que é na Rocinha e no Vidigal. O que é essa favela compassiva, essa comunidade compassiva? A gente fala que são os agentes compassivos, né? Então, os agentes compassivos são os da própria comunidade. Tem os agentes compassivos profissionais, né? Que são os profissionais de saúde, que vão trabalhar na educação de como lidar com aquilo. E tem os agentes compassivos financeiros, porque precisa de uma cama, um colchão, um medicamento, papapá. Então, existem as comunidades compassivas. E eu e duas amigas fantásticas, a Annelise, que é uma médica que levou os cuidados paliativos para Brasília, e a Raíssa, que ela é dentista, ela está finalizando após lá na Fiocruz, e tem eu, né, que eu gosto dessas coisas. Nós criamos a comunidade, a Sol Nascente Compassiva. A Sol Nascente hoje, ela é teoricamente a maior favela do Brasil, né, e é em Brasília. Legal. É uma Brasília que a gente não conhece. Como é que funciona? Aí a gente entra com esse trabalho de educar a comunidade, integrar a rede pública, obviamente, porque sozinhos... né? Sem rede não vira. E aí, o que acontece? A gente vai aparelhar essa comunidade para cuidar deles mesmos. Eu falei isso por conta disso. Tem quem vai poder com grana, tem quem vai poder se doando. Nas comunidades muito unidas por conta daquela igreja local, daquele pastorado local, eles já se ajudam. O tempo todo. Se eles tiverem uma preparação, agora também precisa ter o acesso a essa preparação, né? Então, mas no Brasil já tem algumas frentes. Está indo para o... Já foi, não está indo. Já foi, já temos até camiseta. Depois eu mostro para vocês. Você manda pra gente conhecer. Vamos trazer um aqui pro Espírito Santo. Nossa, meu sonho. Isso é massa. E aí, o que eu queria te pedir para a gente ir caminhando no final do podcast, assim...
eu imagino que você deve ter uma bagagem, do mesmo jeito que você tem a bolsa da doula ali, a bag doula, você deve ter uma bolsa de histórias. Eu tenho que começar a escrever esses relatos. Eu acho. Porque uma vez a gente foi a primeira reunião que a gente foi apresentar os indicadores para a diretoria, porque veja, eu sou custo, né? Nenhum convênio paga. Nenhum convênio paga, nem a minha hora, nem o combustível que eu gasto para me deslocar. E olha que Brasília tudo é longe, né? Mas eles arcam com isso, porque eles entendem que isso faz parte do cuidado. Então, mas aí quando você traz algumas histórias, eu acho que isso tem mais peso do que o próprio indicador, né? Eu falo que o meu indicador são as histórias. É puramente qualitativo. E eu falo assim que eu estou nos top 5. Eu sou a mais feliz do núcleo de cuidados paliativos, desculpem. E eu tô nos top 5 da empresa, porque eu não posso tirar a felicidade dos donos da empresa, óbvio, né? Então eu tô nos top 5, mas eu tô me igualando ali aos diretores. Porque o que eu tenho de oportunidade de ver, assim, o resultado que eu tenho, gente, é fantástico. E isso reflete, assim, pessoas que... Porque hoje eu trabalho numa home care que trabalha com planos de saúde, né? Então, os planos de saúde já estão conhecendo o que a gente faz, né? Você está plantando uma mudança de cuidado, né? É o núcleo, porque assim como no cuidado paliativo, o trabalho em equipe, a doula também. A doula é só aquele azeite na engrenagem. Você falou para mim, queria que eu te falasse sobre isso aqui. Mas antes eu queria ouvir uma história. Vou contar, tem tantas, mas eu vou contar uma em especial. É uma paciente, ela descobriu que ela tem esclerose lateral amiotrófica. A tal da ela, né? Ela. Uma mulher inteligentíssima, pedagoga, psicóloga, se especializou e era sexóloga, né? Mora numa casa belíssima, uma pessoa fantástica. Eu sou apaixonada por ela, lógico, né? Quando ela foi admitida no home care, porque assim... Há um processo de hospitalização e o hospital, os médicos indicam para continuar o tratamento em casa, sendo assistida numa internação domiciliar. Esse é o home care. E o convênio passou para a minha empresa e o médico foi fazer a admissão. Quando o médico foi fazer a admissão, é uma paciente que ela já se comunica somente com um dispositivo de rastreamento ocular, né? Então, ela vai olhando as letras, espera piscar e a palavra vai se formando. Tem um alto-falante, ela pode pôr para falar ou não, né? E ela esperou o marido sair de perto, virou para o médico e falou assim, eu quero morrer, me ajuda a morrer. É lógico, quer morrer, manda a doula da morte, né? E eu não ajudo ninguém a morrer. Vamos colocar isso claramente. Eu ajudo a viver bem até a hora da morte. Não, você vai morrer, não quero saber quando. Até lá a gente vai curtir, beleza? É esse o papo. Eu dou o celular. Você não consegue. É assim, eu trato como uma pessoa. Brigo, pego no pé, sou chata, dou risada, choro junto. E aí fui nessa paciente, a gente tem que ter um processo de vinculação, obviamente, para você abrir esse canal de comunicação. Fiz o prontuário afetivo. E no prontuário afetivo, várias coisas surgiram. Porque numa das perguntas, assim, qual é o sonho, né? Qual é a comida predileta, a música predileta, o que é importante você saber, o que é importante eu saber para te tratar da melhor maneira, né? Então, a partir desse prontuário, eu construí um plano de cuidados com ela. Para ela era importante ter uma saída semanal, porque ela ainda consegue, né? Ela não tem essa dependência de aparelhos, tanto quanto uma pessoa que está 100% numa ventilação mecânica. Então, eu tive a oportunidade de levá-la à casa que ela queria ir. Em dezembro, eu fui ao shopping com ela para ela comprar roupa para usar no Natal e no Novo. Ela queria morrer. Ela começou a escrever o livro já está praticamente pronto, está faltando um capítulo que já está sendo finalizado. E eu saio de lá, às vezes eu printo nas apresentações, porque é qualitativo, né? Ela fala assim, você me ajuda muito, eu fico muito feliz com a sua visita, né? E ela está finalizando o livro, ela escreveu à mão, eu filmei, né? Eu dando bronca para ela, falei assim, pô, parece uma reencarnação de um egípcio, escreve direito, senão ninguém vai entender a tua capa, ninguém vai comprar o livro. Na boa, né? E ela ri, apaga.
tá fazendo escaldapé? Falou que ia fazer escaldapé. Eu falei, como? Vamos rasgar esse papel, fazer pipa, fogueira, qualquer coisa, porque não tá fazendo o que a gente combinou. Então, eu trato, assim, muito de igual para igual, porque é uma pessoa, tá viva, né? E ela é uma pessoa que, assim, fantástica, maravilhosa. E ela manda mensagem, eu troco mensagem com ela, que a gente está fazendo o diário, então, para publicar no livro. Eu faço algumas perguntas de ferramentas que eu tenho. E ela me responde, eu estou já juntando num capítulo. Então, é muito legal. Tem uma outra paciente que também tem o mesmo quadro, esclerose lateral amiotrófica, e ela não fica em cadeira de rodas. Ela já está em ventilação mecânica, GTT. Essa anterior só está com GTT, mas ela respira ainda ao ar livre. A outra não, ela está em ventilação mecânica. E foi contra a vontade dela, que ninguém respeitou. E ela foi hospitalizada em outubro. Eu fui visitá-la na UTI. A gente deu muita risada, que ela até engasgou. Fiquei desesperada. Falei, pelo amor de Deus. Né? Porque ela fala pra mim, você é muito porra louca. Porque a gente conversa abertamente. E aí passaram-se muitos meses pra gente começar a discutir. Então hoje a gente tá com essa outra, a gente discute, tá planejando o lançamento do livro no jardim da casa dela, como é que vai ser. Com essa eu tô planejando o funeral, porque tem aquele filme Amor à Primeira Vista, que a gente tava falando, né? Uhum. Nossa, que ideia legal. E ela é petista. Aí eu fui no diretório do PT lá em Brasília, consegui a bandeira. Aquela loirinha que você me mostrou. Eu mostrei, consegui a foto do Lula autografada para ela, com o envelope da presidência da República. Aí o pessoal falei, gente, se ela pedisse do Bolsonaro, eu também ia. Se ela pedisse do presidente de Israel, eu ia. Se pedisse do cara da Palestina, não é política eu ia. ali, né? É a vontade dela. Eu vi uma pessoa com uma camiseta protagonista, eu adoro isso. É lógico que se o paciente falar para mim, me ajuda a morrer, eu não ajudo, porque tem um limite de possibilidade, né? E com essa pessoa, ela já fez a playlist. Então, agora eu tenho uma tarefa para fazer em casa. A tarefa que ela tem é fazer a lista de convidados e o cardápio que vai ter. Tá planejando tudo. E ela escreveu para mim assim, é um privilégio poder planejar a minha morte. Eu falei, eu nem posso printar isso e publicar, porque vão achar que eu tô planejando como você vai morrer, né? E ela dá risada, eu também. Porque a gente busca essa leveza num processo que é natural, né? Ela fala, eu conheço a minha doença. Eu falei, que bom, né? Complexo, isso leveza, é muito com complexo. O meu sogro, eles não aceitaram esse antes. Só que quando meu sogro morreu em casa, o Aloysio fala, meu marido, para todo mundo, que fez diferença, porque eu estava lá e eu pude ir com a minha sogra com todo cuidado, escolher a roupa, fui na funerária, pedi para mostrar os caixões disponíveis, qual que era, porque assim, eles mostram de 20 mil reais, mas por lei tem que mostrar o padrão e o intermediário. Escolhi as flores. Quais são as flores que seu pai gostava? A cor que ele gostava. A luz estava atordoado, né? Fizemos uma despedida. Foi um dos funerais mais lindos que eu já vi. Foi do meu sogro, que a gente se reuniu em torno do caixão. Isso a doula faz também. Perguntei, você quer fazer a barba no seu pai? Não. Qual é a roupa que vai? Essa. Que horas a senhora quer que saia o corpo? Às 6 horas, porque às 6 horas eu casei, às 6 horas eu vou me separar. Tá tudo bem. Ritualístico, né? Tudo isso foi feito. E aí, no funeral, na época de Covid, né, tinham poucas pessoas, as pessoas estavam lá, áreas mais significativas. Eu falei, vamos fazer uma roda, lembrar, cada um traz uma palavra que lembre o que aprendeu, o que foi importante. E saiu de tudo. Peido fedido, ping-pong, suco de goiaba, aquela vez, aquela história. E a gente ria, e era amor que transbordava. Porque a gente sempre pode contar uma história de amor, né? E a dor diminui. Agora sim, nós estamos nos minutos finais e não tem como não deixar de pedir para você contar o que é a Associação Brasileira de Doulas da Morte, a ADOM. Esse é um movimento que começou ano passado no sentido da gente unir esforços, porque é importante. Hoje a gente já tem com todas essas turmas pelo menos uma doula da morte em cada estado. Então temos aqui? Temos. Que é formada, não sei como está a atuação dela, eu preciso até entrar em contato e perguntar. E o que acontece? É preciso uma união e sem rótulos, porque existem outras escolas. Existe a Casa do Cuidar, que forma sentinelas, guardiões do fim de vida. Existe lá no DF a Unipaz, que está
parteiros da passagem. E a primeira pioneira que foi a Amortecer, né? Quando teve a primeira turma, Ana Cláudia Arantes, que foi... ela é presidente, ela é a proprietária da casa, idealizadora da Casa do Cuidar, ela foi professora e foi aluna com a gente, daquele livro Histórias, né? E aí, quando ela foi para São Paulo, ela criou o Sentinelas, Guardiões de Fim de Vida, e tem essa Parteiras da Passagem. A nossa ideia é o que é? Unificar todos numa associação para dar corpo, a gente batalhar por uma regulamentação, né? Para criar uma profissão, regulamentar com as diversas possibilidades. Que legal. Ela está em processo de cartório, criação de CNPJ, de uma entidade jurídica, né? Depois tem que criar, gente, um Instagram para as pessoas que estão aqui de outros estados poderem ver. É ADOM, Associação Brasileira de Doulas da Morte. Ela tem Instagram. Amorosidade em fim de vida. Eu acho, inclusive, que a gente deveria encomendar para nossa diretora de RH da Open, em uma das rodas, trazer esse assunto. Porque a gente tem no modelo educativo, a gente tem uma vez por mês uma roda de 1 hora com o time, né? Mas estou para te dizer que isso é um bom assunto aí, em algum momento, para trazer algumas perguntas, porque isso aqui foi um excelente exercício, tá? Não é? Você me perguntou e assim, eu comecei pensando em 1 ano, aquele lado controlador ainda muito apegado, né? Quero saber disso, quero organizar aquilo, quero não sei o que lá, não quero ir. Aí você vai diminuindo, 6 meses, e aí quando sobra aquela cartinha, né? Te amo, me desculpa, sinto muito. É que essa você não abre mão. Né? Assim, então, você vai passando por um exercício. Aqui é um bom exercício, tá? Tem meditações muito importantes. E eu sempre uso esse papel colorido, que eu deixei 2 folhinhas, uma para cada uma de vocês, que é a minha lista. A bucket list. Porque assim, é importante, né? Cara, eu não lembrei disso. Escreve aí. Sabe aquela coisa de livre, de escrever algum... Muito bom. Eu falo sempre assim, que quando você estiver com você mesmo, né? Porque no final você vai se encontrar com você mesmo, né? A gente nasce de um jeito e vai de um também, né? Você nasceu... Por mais que você tenha médicos e tudo, é um esforço seu. Para nascer e para partir. E é um esforço seu se organizar espiritualmente, mentalmente, socialmente, para poder sair também daqui, né? E ir para algum outro canto. Gratidão. Obrigada. Que agradeço demais. Obrigada, porque assim, quando eu comentei em alguns, vendo você, vendo a Luísa, acompanhando um pouquinho vocês mesmo distante, teve um dia que eu falei com a Kátia, eu falei, Kátia, olha que massa que a Silvia tá. Ela, que nunca ouvi falar. Aí ela falou assim, vou chamar um dia. Obrigada, então, por ter aceitado o desafio de sair de Brasília, ter vindo. Eu sei que você deu aula lá no Sírio, correu, foi para o aeroporto, veio para cá. Mas a gente faz o que gosta, nem... então, assim, obrigada por voltar numa sua segunda terrinha, né? Terceira terrinha minha segunda casa. Eu agradeço também. Espero que a gente possa, com esse podcast, trazer mais visibilidade sobre isso. Isso é pode ser um pouco... Use esse conteúdo para a associação, né? Já que você está no projeto de fortalecer e regulamentar. E que a gente possa ser ponte no que depender da gente. Sem dúvida porque alguma. Porque certamente é uma profissão, mais do que uma profissão. Para mim, isso é um propósito de vida. No meu caso, é muito que me move, né? Lindíssimo. E que a generosidade que te move é a mesma que, né? A gente está aqui de coração. Brigadaço. Eu que agradeço. O presente foi enorme. O presente está com você. Para mim também. Muito para bom. mim também. Obrigada. Foi um biscoito delicioso. Tchau, gente. Até Obrigada, a próxima. pessoal. Até a próxima.